Hello, people! Satisfação! Estamos aqui em mais um episódio do My Business, um podcast do grupo My Job. E para mim é uma alegria e profunda satisfação ter você aqui conosco hoje. E como meu convidado nesse dia, eu tenho meu grande amigo, empresário, Denis Pereira, que é amigo, que é empresário, que é fisioterapeuta, que aliás está candidato a vereador pelo Avante agora. Exatamente. E mais do que isso, também, eu digo que é uma das coisas mais importantes, é o marido da Elaine, que a Elaine é uma querida. Importante valorizar isso aí. Denis, é um prazer ter você aqui conosco no podcast My Business hoje. Eu espero que a gente tenha um papo muito bacana hoje aqui. Obrigado, Felipe. Obrigado de verdade a todos que nos assistem, nos ouvem. É uma oportunidade e uma alegria, na verdade, imensurável. A gente poder falar um pouco sobre a nossa trajetória, um pouco sobre aquilo que já estamos realizando e sobre os sonhos, os projetos que nós temos aí para o futuro pessoal e de Campo Grande. Denis, nós nos conhecemos há alguns anos. Sim. E, pelo menos na minha memória, uma das coisas que eu me lembro que fez com que você tivesse uma veia social, uma veia política, é algo que me recordo, acho que nós estamos falando de 2017, algo assim, que quando nós paramos na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, Isso. com um cartaz. E como era essa história? O cartaz era um abaixo-assinado. Era um abaixo-assinado, Nós queríamos cara. levantar assinaturas para um projeto popular. Isso. E existe esse projeto de lei hoje. Que, aliás, está adormecido na Câmara. Que era para baixar o salário dos vereadores, não era isso? Exatamente Me lembra um pouquinho como é que é essa história. Talvez você esteja... Cara, muito legal você já abrir falando sobre isso, porque as pessoas me perguntam muito. Tá, eu não venho de família política, eu não sou filho de político, né? Sou filho de missionários. Meu pai, além de missionário, é um professor. Minha mãe, dona de casa. Então, se eu não venho de um berço político, em que momento se deu o encontro com a política? Uhum. E foi exatamente isso. Foi um pouco antes de 2017, em 2015, quando eu formei na faculdade, sou do final de 2014, Campo Grande tinha 8 mil pessoas numa fila para fazer fisioterapia. Uhum. E eu tinha 21 para 22 anos, tinha 22 anos no máximo. E eu queria mudar o mundo, realmente, naquela situação. Falei, cara, 8 mil pessoas precisam fazer fisioterapia? E naquela época, Felipe, Campo Grande vivia um conflito político. Acho que todos se lembram. Era o prefeito caiu, o vice assumiu, os vereadores brigando. Época do Alcides Bernal, né? Exatamente. Aí Uhum. o outro vice dele era o Olarte, aquela confusão. E nesse balaio, eu tive a oportunidade de falar com o Alcides Bernal. Falei, cara, eu tenho 8 mil famílias, 8 mil pessoas esperando para fazer fisioterapia. Você falou com ele como um representante do setor da fisioterapia, que era a sua área de atuação. Exato. E não tinha nenhuma questão, nenhuma veia política nesse movimento. Era uma demanda de um cidadão. Que chegou para mim. Isso, eu fiquei sabendo de 8 mil pessoas na fila e falei, caramba, precisamos corrigir isso. E quando eu conversei com o Alcides, com o ex-prefeito Alcides Bernal, ele pegou e falou assim, cara, nós não temos grana, não tem dinheiro para fazer isso, para zerar uma fila dessa. Porque a proposta era ousada. Nós íamos ser a primeira capital do Brasil a zerar uma fila. Mas você lembra mas você tinha feito um levantamento de quanto dinheiro era? Ou você falava, cara, não sei, eu só sei que eu tenho uma demanda? Na época, Felipe, para você ver o quanto era bem amadora a questão, a minha proposta, hoje no direito nós chamamos de parcerias público-privadas, era pegar as 7 universidades do município e fazer uma parceria com a prefeitura no desejo, na intenção de zerar essas filas. Naturalmente, a prefeitura precisa entrar com uma contra, né? Um contra-apoio com as universidades. Uma partida dela. Uma contrapartida. Então, nós não tínhamos nem ainda o apontamento desse recurso. Eu não falei em recurso. Inclusive, foi o que me deixou mais estupefato. Eu não falei de dinheiro. Você chegou com uma demanda. Eu falei isso, cheguei com uma... E meu pai falava muito isso. Não me traga só o problema. Traga uma solução também. E eu guardei isso comigo. Falei, cara, vou levar um problema. São 8 mil pessoas esperando. Mas eu vou já propor uma solução. Ainda que ela não seja a melhor, pelo menos desperta isso, um raciocínio. E naquela época, mesmo não tendo orçamento, né, apontado no projeto, ele disse que não tinha condições. E eu saí de lá com aquilo guardado. Falei, poxa, não temos... Mas ele chamou o secretário, consultou, viu? Não, foi numa sentada de mesa, foi uma resposta no gabinete. Tá bom, me dispensou. Foi uma resposta pra você ir embora. Isso, tá não tenho dinheiro. Acabou, tchau. Não tem dinheiro. Não dá. E aquilo me provocou. E eu não sou um cara que se conforma muito com as coisas. Comecei a estudar. Foi onde a gente descobriu o que era planejamento orçamentário do município, arrecadação, duodécimo. Falei, cara, naquela época a Câmara de Vereadores custava 70 milhões de reais por ano. O que é duodécimo? Duodécimo é o percentual que a prefeitura obrigatoriamente
tem que passar para o Poder Legislativo para a manutenção do Poder Legislativo. Para o Poder Legislativo ser autônomo. É, porque o Poder Legislativo, ele não gera dinheiro. Exato, não tem receita. E aí, quem passa é o Executivo para o Legislativo, e Perfeito. o Legislativo decide como vai fazer o dinheiro. Ele administra aquele quantitativo de recursos. E na época, você lembra quanto que passava do caixa do Sim, município? era 1,2 ou 1,3% do orçamento total do município. Tá, Nós estamos falando de algo de 3, naquela época, 2 bi tá. ano. 2 bi por ano a gente tá falando aí, mas nós estamos falando do quê? 2016, 2015? 15, exato. Hoje tempo. somos triplicados nesse Tá. orçamento. E aí eu descobri o que era duodécimo, que é essa passagem do dinheiro da prefeitura, dos nossos impostos para a Câmara se manter, pagar os vereadores, assessores e fazer o trabalho legislativo. Aí eu falei, cara, achei aonde a gente vai cortar. Porque é uma receita básica. É uma receita que você deve aplicar na sua casa. Esse mês eu estrangulei minhas contas, gastei um pouco a mais, eu preciso segurar. Ou pelo menos deveria, né? Tem gente que bota para derreter o tempo inteiro. Uhum. É uma matemática simples. Eu falei, vamos reduzir no repasse do duodécimo. Porém, muito rapidamente eu aprendi que termos muito técnicos distancia as pessoas. Mas esse percentual era um percentual determinado em Ele é lei. constitucional. Constitucional. Ele é constitucional. O prefeito não tinha discricionariedade para falar, esse ano eu vou passar 0,8, Não. esse ano eu vou passar 3%. Não, é tudo... Ele tem que é passar. até, exato. Por exemplo, a Constituição estabelece que é até 1,2% do orçamento. É até, não necessariamente que seja 1,2%. Sendo até, pode ser 0,5, 0,8, 0,9. Tá, então, o prefeito teria discricionariedade para mandar mais dinheiro ou menos dinheiro para a Exato. Câmara. Desde que respeite esse teto. Tá, Só que Campo Grande operando no teto, sempre no teto, sempre no máximo. claro. A proposta legítima do processo, do projeto, é reduzir o repasse do duodécimo. Uhum. Fazendo isso lá em 2014, fazendo isso, nós geraríamos um superávit econômico de cerca de aproximadamente 80 milhões em 4 anos. Uhum. E todo esse recurso nós revertiríamos para investimento na saúde. Pronto. Era isso. Era até muito simples, Claro, né? claro. Até porque tô falando de um período em que eu tinha 21, 22 anos, Você né? fez um desenho, entendeu Nenhuma- ali e falou, olha, fazer isso. Uma aplicação básica. Mas não ia faltar dinheiro para a Câmara? Não necessariamente. A Câmara não ia falar assim, cara, e aí, como é que eu vou pagar minhas contas agora? Perfeito. A Câmara tem despesa estrutural e o restante não é despesa estrutural. O restante é o que vulgarmente chamávamos e chamamos até hoje de cabides de emprego. Tá, a gente tem hoje, pensando em custeio hoje da Câmara Municipal, a gente tem 2 custeios principais. A Câmara não paga imposto, Exato. né? Então não é um dos custeios. A gente tem Na hoje época pagava aluguel de prédio, estrutural, estrutural, que basicamente a gente tá falando aluguel, Água, água, luz, luz, ok. e todo o E restante pessoal, com pessoal. Exato. E para isso, Cortar na carne. cortar na carne. Você falou, é só cortar, o estrutural não tem como cortar, então vamos cortar o pessoal. Enxuga a máquina. Exato, é um enxugamento da máquina. Tá, e aí eu me lembro que uma das coisas que você queria enxugar, era uma matemática que você tinha feito, era no salário dos vereadores. Você não falou no assessor, você falou, vamos direto no vereador. Na carne. São quantos vereadores? 29 vereadores em Campo 29 Grande. vereadores em Campo Grande. Você falou, vamos na carne, em 2015 ali. Isso. Aí você levantou, mas rapaz, você querer baixar o salário dos outros, Inclusive é vai importante... tentar baixar o salário de um funcionário, vai tentar negociar. Isso com qualquer um, você tentar falar, você ganha X, agora você vai ganhar Y, né? E É lógico que nós estamos falando de servidores públicos, e né? temporais, né? E Ele não é um temporais. concurso, é importante dizer isso. Não há estabilidade no legislativo. E também qualquer redução não seria para aquela legislatura, Exato, sempre aprovada para a para próxima. a próxima. Então, Exato. fala, olha, Aumento não de reduções... estou querendo mexer no salário de vocês agora, Uhum. mas vou mexer no próximo, da Isso. próxima legislatura. E Exato. você lembra mais ou menos quanto que era o salário e quanto que você queria propor? Lembro. Naquela época, o salário bruto era 18, Em 2015. 2015. É. E a nossa proposta era reduzir para 12. Que ainda é um bom Não salário. era ruim, não. Ainda eu não tava hoje. matando ninguém a pau, não. Ainda hoje, em, Seria excelente salário. em agosto de 2024, 10 é um anos bom depois. salário. Isso. Né? Isso. Mas imagina 2015, estamos Não, falando era quanto a isso. vultuoso, era vultuoso. E eu me lembro que nós conversamos em 2015, qual seria, acho que, o meio jurídico para conseguirmos fazer isso. Exato. E me corrija se eu estiver equivocado, minha memória talvez não auxilie tão bem, que a gente tinha pensado que para conseguir fazer a redução interna do salário, precisaria de
algum projeto de lei ou alguma coisa. Exato. Ou precisaria vir do executivo, Que não aconteceria que não jamais. aconteceria, ou de um dos vereadores, Da própria Câmara, que não aconteceria jamais. ou do povo, Ou do povo. que seria então o denominado projeto de lei popular. Exatamente. A Constituição estabelece esses 3 caminhos para propor leis. As pessoas às vezes acham que para fazer uma lei tem que ser vereador, deputado ou prefeito, ou né, senador, etc. E não, o cidadão comum pode fazer lei, desde que ele cumpra o rito que é estabelecido pela Constituição. O projeto de lei mais famoso do Brasil, na minha opinião, é o projeto de lei que foi criado por um deputado? Não, por um cidadão comum, que é o projeto de lei de ficha limpa. Ah, ele é um projeto de lei popular, É um projeto de lei de iniciativa popular. de iniciativa popular. O cara pegou, fez o abaixo-assinado e... Ou você acha que um deputado ia militar contra ele mesmo, estabelecendo a regra de que para disputar uma eleição ele tem que ser ficha limpa? E aliás é até o contrário, né? Quando junta tantos cidadãos querendo um projeto disso, fica até feio para um deputado dizer não quero. É, sou contra. Opa, então você tá devendo. Toda a população falando que quer e você falando que não quer. E não é algo ruim. O cara tá pedindo para que os candidatos sejam ficha limpa. Aí um dos deputados, ou seja lá o que for, se ele dissesse não, ele tava se entregando em ser ruim. Então nós pegamos esse esqueleto de ideia. Cara, já que um vereador não vai propor, já que o prefeito do mandato não vai propor um negócio desse, que ele tá evitando o conflito com a Câmara, nós vamos fazer. E aí foi quando eu fui estudar sobre. E aí esbarramos no primeiro problema. Denis, eu acho que eu tenho uma foto, cara, desse período. Ah, tomara que você ache. A gente já tá falando do quê? 2014, 15, final 15, Eu talvez tenho 16. Quase certeza que eu tenho aqui no meu celular. Essa foto eu não Tomara que você apaguei. tenha, cara. Peraí que eu vou... Tomara que você tenha, que eu já vou até usar esse arquivo. Não, essa foto... Eu tô falando aí, meu irmão, de algo que a gente fez na rua, Rapaz, a gente não tinha nem barba, eu acho. não tinha nem barba. E aí eu lembro que você fez... Você fez Aí nós fizemos no Facebook uma convocação. Uhum. Aí o que eu fiz como estratégia? Se eu colocasse lá, vamos reduzir o duodécimo, a senhorinha, o senhorzinho, não ia entender. Duodécimo não ia fazer sentido. O que é duodécimo? Exato. Então, como forma de estratégia de marketing, né, de captação, eu coloquei assim, vamos reduzir o salário dos vereadores? Você concorda? Rapaz, fizemos uma chamada no Facebook e naquele dia marcado, lotou Afonso Pena, deu fila, faltou papel, faltou mesa, faltou caneta, gente pegou folha, levou embora, trouxe de volta. Por quê? A Constituição, no seu artigo 5º, estabelece que eu sou obrigado a pegar 5% num abaixo-assinado para criar um projeto de lei de iniciativa popular, eu tenho que pegar 5% de assinatura de todo o corpo eleitor da cidade. Achei. Ah, não acredito. Não, vou virar pra cá. Dá uma olhada aqui, Denis. Cara, olha isso aqui. Me manda, por favor, me manda. Peraí que eu vou mostrar pra câmera. Vou mostrar pra câmera aqui. Cara, me manda. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Tá aqui. Dá pra ver na câmera aqui? Ó. Conseguiu pegar aí? Dá uma olhada. Olha eu aí, me empresta de novo. Eu preciso ver. Peraí. Você concorda? Redução do salário dos vereadores de Campo Grande atual, 15.031. Para 2017, 20 mil. Tava Proposta de projeto de lei para a redução desse abuso. 90% dos vereadores com nível médio. 78% dos vereadores... Assine aqui. Dá uma olhada. É isso Eu aqui, tenho a foto, cara. É isso aqui. Rapaz, me manda, Felipe. Vou te me manda mandar. porque nós vamos usar essa Essa imagem aí faz aqui. tempo, hein? Isso é pra mostrar Tem que que ir com meus arquivos. a trajetória não veio de hoje. Não, a nossa caminhada vai pra 10 anos já. Você viu, meu amigo? Nossa. Rapaz, eu sabia que eu tinha essa foto aqui. Rapaz, que top, que top. E aí nós lançamos essa chamada como redução de salário de vereadores. Naturalmente que na redução do duodécimo, o salário dos vereadores baixa também. E isso gerava esse superávit econômico para investir num possível hospital municipal, por exemplo. Coisa que até hoje, Felipe, é importante dizer, nós não temos. Hospital Municipal em Campo Grande. Campo Grande não tem hospital. É Uhum. importante dizer isso. As pessoas acham, Campo Grande tem hospital sim. Santa Casa é de Campo Grande. Santa Casa não é de Campo Grande. O sistema da Santa Casa é o que nós chamamos de tripartite. Quem paga, usa. Quem paga, tem leito. O Hospital Rosa Pedrocian, que é o conhecido como regional, pertence ao governo de estado. HU, Universidade Federal, pertence à União. Unimed e Cacem são particulares. E os outros são associativos. São Julião, Comunidade Italiana, PEN. Entende? Nós não temos um hospital. Infelizmente, Campo Grande está no ranking das capitais do Brasil que não possui um hospital próprio. A lei estabelece, por exemplo, que quando um paciente dá entrada na UPA, em 24 horas,
o sistema resolve o problema e manda para casa, ou transfere para média, alta complexidade, que é o hospital. Uhum. Não pode internar. UPA não é lugar de internação, é lugar de Entrada e saída. triagem. Pronto, entrou unidade de pronto atendimento. Tá. Resolvi, te mando para casa. Não resolvi, mando pro hospital. É o que acontece hoje? Não. Infelizmente eu recebo demanda, e eu não sou vereador, mas eu recebo demanda no meu WhatsApp, no meu Instagram, Apenas por se posicionar. de pessoas desesperadas. Semana passada uma colega falou, Denis, meu pai caiu de um andaime, o pai dela é mestre de obras, de 5 metros de altura na obra. Caiu, foi pra UPA, tá lá, porque ele tá com piúra. Tá urinando sangue, evacuando sangue. E tem 3 dias que ele tá lá. E ele já tá até ictérico. Rapaz, e vai o Denis, liga pra um, pede ajuda pra outro, e vai, transfere. Quando foi transferido, o médico que atendeu ele lá no determinado hospital que a gente conseguiu a vaga, é um amigo meu. Né? Deus cuidando de tudo, acima de todas as coisas. Esse meu amigo pegou e falou assim, cara, mas um dia esse cara tava morto. Que a alça dele rompeu e tava vazando sangue. Uhum. Ele ia ter uma hemorragia, um aumento de pressão interna. Olha, é isso. É isso. É um cenário. Não, mas isso é o que você viu, né? Isso é o que você... Isso é um caso. Isso é um caso que o médico te falou. Quantos não acontecem. Isso. Agora, essa iniciativa popular, eu me recordo, meu amigo, eu não me lembro do final dela, Legal. mas eu me recordo, até me recordo da gente indo na igreja e Isso. saindo da igreja no domingo à tarde Isso. e pegando isso aí e indo pra praça ali na Afonso Pena. Pegar a assinatura. E na hora que os carros paravam, a gente colocava, assine aqui, Os caras né? E aí assinando e rapidão. muita gente dava a volta, parava com o carro Pra assinar. pra falar, o que é que vocês estão fazendo aí? Eu quero assinar. É isso E aí. muita gente assinou. Exato. O Felipe, que aconteceu depois? naquela época, nós tínhamos 600 mil eleitores. A Constituição, como eu já disse, estabelece que eu precisava pegar 5% dos 600 mil. 5% de 600 É mil, meu irmão, é assinatura. 30 mil assinaturas. É assinatura. São 30 mil assinaturas. Nós conseguimos o total de 32 mil assinaturas. Então, nós cumprimos a Constituição. Lei estabelecida. Uhum. Aí eu tive que encadernar tudo aquilo e protocolizar na Câmara de Vereadores. Então, tudo isso foi feito. Uhum. Pegamos um carrinho com um monte de papel, chegamos lá na Câmara, fiquei... Eu imagino 32 mil assinaturas. deu uma caixa, deu isso aqui. Uhum. Cheguei lá, fiquei com dó da menina do setor, do protocolo, né? Porque tem que dar recebido. Até brinquei com ela, falei, não tem como você dar um recebido numa folha só, Ela tinha que apontando o dar número. tudo. Parece que... E alguém tem que contar, né? Internamente, aí é com eles, né? Mas internamente tem que dar recebido em todas as folhas. Mas me deu só uma de estar aqui. Uhum. Inclusive, eu vou pôr isso num quadro no dia que a gente assumiu o mandato. E aí, entregamos. Campo Grande, Brasil, não é um mar de rosas. Feito isso, virou lei? Não. Quem pauta para discussão e quem discute o tema são os próprios vereadores. Presidente da Câmara, no O caso. presidente da Câmara pauta o tema e os vereadores vão para discussão. E não aconteceu. Até porque é importante, né, Denis, considerar que existem 2 elementos, que um elemento é o projeto, que tem todo um trâmite até sua aprovação, mas se o presidente da Câmara não pauta o projeto... Fica lá, engavetado. Ah, mas eu tenho um projeto. Que legal. O vereador apresentou. O presidente fala, tá bom. Entra na fila. Não é prioritário. Não é prioritário. Então o presidente é quem define também que vai ser deliberado ou não. Perfeitamente isso. Então se ele segurar, não vai. Ninguém E arranca. nesse caso aí parece que não avançou, não. Não, sentou. O projeto existe, o protocolo do projeto existe. Ele é atemporal também, ele pode ficar Uhum. adormecido o tempo que for, né? Temos no Senado projetos que levaram 22 É anos. verdade. 18 anos. Então, assim, pautas que ficam lá. E esse é um dos projetos que tá lá, leva o nosso nome, ele ficou conhecido como Projeto de Iniciativa Popular Denis Pereira. Uhum. Eu não tinha um outro nome melhor pra dar, né? Então Uhum. dei o meu próprio nome. E ficou lá, tá lá. Mas isso, Felipe, é importante dizer, foi feito por alguém que não é político. Sim, e foi um gatilho. Foi, exato. Pra você Foi um start. perceber Exato. o poder do popular. É, de mobilização. Uhum. Ali nascia um ser político. E como meu pai brinca, né? Ele falava, o caminho das pedras nunca muda. É estudar. Vai estudar, então. Aí foi onde eu fui bacharelar em Direito. Aí você fez direito depois. Exato. Depois disso, nós fomos fazer o curso de Direito. Para entender muito sobre o que as pessoas gostam, né? Que é o direito. Esse é meu direito. Mas muito também, proporcionalmente igual, os deveres. Tá. Né? Temos direito? Sim. Mas proporcionalmente igual, os nossos deveres. Denis, vou voltar um pouquinho, tá? Você citou hoje aqui que você não veio de uma família política.
É. E você citou também nesse podcast que você veio de uma família, acho que a expressão que você usou foi uma família missionária. Exatamente isso. Quando você diz uma família missionária, você tá querendo dizer o quê? Explica Legal, isso pra legal. mim. Cara, eu até tenho muito orgulho em falar sobre os meus pais, até porque a palavra de Deus coloca que nós devemos honrar os pais. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu realmente elevo os meus pais ao máximo do pedestal possível. Minha família é do Rio de Janeiro, minha família saiu do Rio de Janeiro e veio pro Mato Grosso do Sul. Você nasceu no Rio. Sou nascido no Rio de Janeiro. Quando eu tinha 4 para 5 anos, nós mudamos pro Mato Grosso do Sul. Porque o meu pai tem um chamado missionário, cristão mesmo. Ele era lá no Rio. Funcionário público federal concursado. Meu Tá. pai foi militar. Era pastor numa igreja grande no Rio. Militar. Ele era militar e pastor. Militar e pastor. Ele desempenhava as duas atividades e era professor de história também. Tá. E o Senhor, né, para nós que somos cristãos, isso é muito tranquilo de compreensão, né? Às vezes para pessoas fora desse Como métier, assim? não entendem muito isso. Mas meu pai sentiu no coração a vocação missionária. E nesse período do momento em que ele foi chamado para missões, o Senhor pediu dele não um pouco, ele pediu tudo. A gente até brinca, Deus não quer de você um pouco. Mas quando você diz tudo, foi no sentido de abandone tudo que você E tem, confia em mim. confia em mim e você vai viver do ministério. Exato. Você vai viver daquilo que eu vou prover. E pra família do meu pai, pra família da minha mãe Mas na vocês não época... conhecia a gente aqui? Não, nunca tinha nem vindo no Mato Grosso do Sul. E foi algo realmente do Espírito Santo. Porque naquela época meu pai começou a orar nessa questão, nesse tema, e o Senhor colocou no coração dele, falou, você vai pro Mato Grosso do Sul. E aí que meu pai foi estudar o que era o Mato Grosso do Sul, onde que era o Mato Grosso do Sul, E aí, muito fortemente, no coração dele, o Senhor falou, olha, você vai pro Mato Grosso do Sul e você vai pro Pantanal. É lá que eu quero que você ganhe as pessoas. Você já vai pra um estado que você não conhece, não vai nem pra capital, você vai pro Não, você vai pro Pantanal. interior lá. Porque pro é onde Pantanal. ninguém tá indo. Eu quero que você Uhum. vá pra onde ninguém tá indo. E aí, nesse episódio, cara, claro, conflitos internos, todo mundo tem, é natural. Imagino. Imagina, ele já era casado. Meu Não, pai e era casado e tinha filhos. Era você E minha irmã é 3 anos mais velha que eu. Eu tinha 5, minha irmã tinha 8 para 9. filhos pequenos. Filhos pequenos. E ele ouviu a voz de Deus e tocou, falou não. Foi lá, pediu a exoneração do concurso, pediu baixa do concurso dele, entregou a igreja que ele já estava Ele era pastoreando, pastor de que igreja? da Segunda Igreja Batista em Pilar, Fazia parte da Convenção Batista. da essa igreja. Convenção Batista. E Exato. ele, como ele era um pastor da convenção, até pra quem não sabe, a convenção, de fato, nem toda igreja batista é uma igreja que faz parte da convenção, mas a Exato. convenção batista é um conglomerado, um grupo administrativo de várias igrejas Exato. batistas. E Tido hoje como uma das maiores organizações de administração. ele chegou pra convenção e compartilhou sinalizou. isso com eles, Isso. falando, o senhor tem me chamado pra ir pra lá, pro Isso, Pantanal, isso. e vocês me dão suporte? Exatamente isso. Tá. Na verdade, quando ele conversou com a convenção, ele falou, olha, eu estou com esse desejo de ir para o campo missionário, especificamente Mato Grosso do Sul, e em especial para o Pantanal. E aí, imediatamente, eles viram isso como uma resposta de oração, porque era o campo que não tinha missionários. Porque o missionário tinha falecido. Aí, então, foi quando nós viemos para o Mato Grosso do Sul. Eu tinha, como eu já disse, 5 anos. E viemos por este motivo. Viemos para ser uma família missionária. E tinha uma igreja que já, no Pantanal, esperando Não, ele. Inicialmente, nós Mas fomos... Pantanal aonde, né? Porque Pantanal é uma Isso. região. Qual Inicialmente, nós fomos... Olha como que é interessante. Meu pai, nessa época, tinha 30 anos. Novo pra caramba. Não, ele Nossa. menos do que eu tenho hoje. Pois é, Hoje eu tenho nossa. 32. Nossa, eu tive meu primeiro filho com 30 anos, nem me Pronto. imagino. Meu pai tinha 30. Ele inicialmente foi para Bonito, porque a igreja batista em Bonito estava desativada. Então, antes de ir para o Pantanal, a convenção já sul-mato-grossense, porque, para que todos entendam, existem as regionais, Tá. né? Cada estado tem a sua convenção e existe a convenção brasileira, e Convenção Batista Brasileira. Então, a convenção regional do Mato Grosso do Sul sugeriu para ele, falou, pastor, antes de ir lá para dentro, né, para o núcleo do Pantanal, o senhor não quer ir para Bonito? Lá a igreja está desativada. Aí ele falou, cara, acho legal até para pegar uma musculatura, pegar mais experiência. Fomos para Bonito. Desativada, pra quem não entende, é uma igreja que existiu E parou de existir. e fechou. Fechou por algum motivo. por algum motivo. Perfeito. E ele foi para fazer o que nós chamamos hoje de revitalização ministerial. Tá. Ele chegou numa cidade. Imagina, a gente saiu do Rio de Janeiro, fomos para uma cidade em 97. Bonito tinha 9 mil habitantes, uma rua só principal.
É, porque quem pensa bonito hoje, né? Bonito. Aquela cidade Nós turística. chegamos lá, aquela praça que tem os peixes, tinha um embarcador de gado lá ainda, sabe assim? 97, 1997. Exato. Não era bonito, hoje tem 30 mil habitantes. Naquela época tinha 8, 9 mil E habitantes. sem o fluxo de turismo que existe hoje. Absurdamente. Fomos para Bonito, ficamos lá 5 anos. E aí, então, revitalizou todo o trabalho batista naquela cidade. Aí sim, fomos pro Pantanal. Fomos morar em Corumbá, Corumbá. porque Corumbá é a base do Pantanal. E ali a Convenção Batista tem um barco. E meu pai ficava indo para dentro do Pantanal. 20, 30, 40. Já aconteceu de ficar 80 dias dentro do Pantanal, levando medicamento, levando até profissionais da área, médicos, dentistas. Mas, acima de tudo, levando a palavra de Deus. Era para as famílias ribeirinhas que a gente Só chama. para as comunidades ribeirinhas. Então, seu pai, só para eu entender, ele recebeu esse chamado do Senhor e ele sai do Rio de Janeiro, vai para Bonito, vocês ficam juntos, 5 anos em Bonito, Exato. 5 anos em Bonito. Partiu o Pantanal. Vamos partir o Pantanal, Corumbá. Exatamente. Né? Estamos falando aí, se você falou 97, tá falando que 2001, 2002? Exatamente nesse período. Tá, 2001, 2002, vai pra lá. Você tá aí com seus 11, 12 anos? Exato. Eu tinha 11 anos. 11 anos. Sua irmã ali na adolescência, 14, um pouquinho, 14 anos. Exato. E sua mãe tava junto com seu pai nessa atividade? E ela... Sim. Nas viagens, não, porque a gente precisava estudar. Alguém que tinha cuidado das crianças. Exato. Então, minha mãe ficava cuidando de nós. E eu não podia interromper os estudos. Minha irmã também sempre estudando. E meu pai viajava pro Pantanal. Ia pro Pantanal, fazia o trabalho evangelístico de missionário, voltava pra cidade, ficava um tempo na cidade, ia pra dentro do Pantanal de novo. E ele fez isso por 18 anos. Puxa vida. Ele trabalhou a evangelização do Pantanal 18 anos consecutivos. Essa foi sua criação. Essa foi a minha base, essa é a minha família. Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu fiz os vestibulares. Na época era o vestibular, não era. Fiz todos para fisioterapia, eu não tinha mais equívoco nesse sentido. Mas a fisioterapia teve alguma nuance pelo aquilo que você via de necessidade com seu pai e tal? Por que a fisioterapia? Eu já sabia que faria algo na área da saúde por ser um instrumento de alcançar pessoas. Isso eu não tinha dúvida. Porque eu me imagino que o seu pai era importante para ele ações básicas e concretas. Exato. Um filósofo no meio dos ribeirinhos não ia adiantar ele chegar lá no meio do Pantanal e gritar ser ou não ser, eis a questão. Isso não ia resolver absolutamente nada. Naquele momento, para eles era importante coisas práticas. A questão do corpo, da alma, do espírito. Perfeito. Cuidados básicos. Cuidados básicos. Lá é o básico. Então eu já tinha certeza daquilo que eu queria, aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, que seria algo dentro da saúde, porque era uma ferramenta de acessar pessoas, encontrar pessoas. E quando defini por fisioterapia, eu fiz os vestibulares. Fiz vestibular para o Rio de Janeiro, na Federal do Rio. Fiz para o interior de São Paulo. E não tinha feito para Campo Grande. Eu passei em todos os vestibulares que eu prestei. Mas na época, meu pai em especial, chegou para mim e falou, olha, eu queria muito que você ficasse menos longe, porque eu só fiz para longe, Rio de Janeiro, São Paulo e tal. Ele falou, olha, eu queria que você ficasse menos longe. A gente está aqui em Corumbá, se você puder fazer para Campo Grande. Campo Grande é uma cidade... que se acontecer alguma coisa, o pai chega para te socorrer. Preocupação paternal, né? E naquela época, todo jovem, todo adolescente é dono do seu saber, né? Dono de si e tal. Eu falei, meu pai nunca obrigou, é importante dizer isso. Ele compartilhou o sentimento dele de pai. Eu falei, beleza. Eu tinha mais 4 dias para efetivar a minha matrícula, eu já tinha decidido que eu ia pro Rio de Janeiro. Eu vou pro Rio de Janeiro, vou fazer a minha faculdade no Rio, porque a faculdade de fisioterapia no Rio de Janeiro, ela era tida como uma das melhores do Brasil. Falei, cara, eu passei na melhor do Brasil, vou fazer faculdade lá. E aí fui dormir. E para nós que temos e cremos no Espírito Santo, o Espírito Santo começou a me incomodar. Porque quando a gente fala sobre honrar pai e mãe, não é apenas fazer o que eles pedem que você faça, mas é deixar de fazer aquilo que você sabe que os ofende. Vou dar um exemplo prático. Sou contra, sei lá, um exemplo simplista. Simples, imbecilizado. Sou contra a tatuagem? Não, quer fazer, faça. Eu faria? Não, hoje não. Por quê? Porque eu sei que isso incomoda o coração do meu pai, incomoda o coração da minha mãe. Então eu deixaria de fazer. E é algo que não é imprescindível para sua vida. Isso, é dispensável. Mas muito porque eu sei que honrar os meus pais... Não tem a ver por ser certo ou errado, mas não é mérito de certo e errado. Exato. Tanto que eu tenho amigos que têm, tá tudo bem, os pais não... Mas os meus, né, aplicação pessoal... Eu sei que incomoda. O coração deles fica triste, aflito. Então pra quê? E a honra disso é não fazer apenas o que se pede, mas deixar de fazer aquilo que você sabe que ofende. E isso ficou muito forte no meu coração. Aí no dia seguinte, quando eu acordei, eu virei pro meu pai e falei, pai,
eu vou fazer então a prova lá em Campo Grande, só que a prova é daqui um dia. Eu falei, não, beleza, eu te levo. Entramos, viemos para Campo Grande, fiz a prova aqui, Era qual fiz universidade? pela Uniderp, né, Uniderp. em Anguera, e passei, né, naturalmente passei, não vangloriando, mas não foi na... Sim, mas a complexidade da Isso, prova comparado aqui, com as comparado demais, com as universidades que você fez, era mais fácil. Passei. E passando, me mudei para Campo Grande quando eu tinha 17 anos. Fui morar sozinho. Morar sozinho. Morei por um tempo com uma família de amigos, que você também conhece, né? Pastor Paulo, Esther e tal. Morei com eles por um ano. E depois, efetivamente, Aliás, sozinho. pastor Paulo, que também vivia só do ministério. Que também era só do ministério. Foi amigo do teu pai, né? Trabalharam junto um período em Corumbá. E é importante dizer, Felipe, que Você saiu de um lar cristão missionário e você pra foi outro pra lar cristão cristão missionário. Seu pai falou, vou deixar você. Vou Só te deixar, quando- mas não vou te deixar 100%, Quando você né? casar, você só sai. Mas agora eu vou te tirar de uma casa de pastor, vou te colocar em outra casa de pastor. Ligou pro amigo dele e falou, recebe o Denis aí, ele vai ficar com você. Bem isso. Tanto que é importante dizer que quando a palavra de Deus fala sobre honrar pai e mãe, é uma ordenança, um mandamento ali, que também tem uma consequência. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. E algumas traduções colocam, e vivas bem. Sim, sim. Vivas bem. Sim, a expressão de Deuteronômio é essa. Exato. Vivas bem sobre a terra ou sobre aquilo que Deus te dá. E isso ficou muito forte em mim. Claro, eu tinha 16, 17 anos, não tinha a compreensão de maturidade que nós temos hoje sobre esse texto. Muito do que nós vivemos hoje, Felipe, 100% eu atribuo a isso. A reflexos Dessa da decisão. bênção decorrente da obediência Isso. à palavra de Deus quanto a esta promessa. Quer dizer que se eu tivesse ido para o Rio de Janeiro, feito na melhor universidade, teria dado tudo errado? Não, não quer dizer isso. Uhum. Mas quer dizer que eu ter ouvido a voz de Deus, honrado... E outra, esses dias eu escutei algo muito interessante, Felipe, e eu acredito nisso. As pessoas falam, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. Sabe como que você faz para ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia em voz alta. É verdade. Cara, eu adorei essa expressão. É. Quero ouvir a voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia em voz alta. Sabe, Denis, Para de buscar talvez você não saiba, mas é uma frase que você me disse que eu guardo comigo. E eu não me esqueço disso, que uma vez nós estávamos falando sobre bênção, e você me disse que o diabo ele dá com uma mão e tira com a outra, mas Deus não é igual ao diabo. Se Deus deu com uma mão, ele não vai tirar com a outra. Isso. Então, se Deus que está fez é abençoando e você continuar nos caminhos de Deus, o Senhor vai continuar prosperando, Isso. ainda que aos seus olhos possa existir desafios, que não Perfeito. significam Que Deus tirou que a a bênção. bênção não está sendo Isso. realizada. E eu creio muito nisso, Felipe. Tanto que eu atribuo todo esse momento a isso. Vou repetir aquilo que falamos logo na abertura. Não sou filho de um político, não sou filho de uma pessoa, de um personagem. Tem político na família? Não temos Ninguém? políticos na família. Ah. Inclusive, quando eu comecei a caminhar nessa direção, os meus pais naturalmente ficaram apreensivíssimos. Porque qual é o contexto político que nós temos culturalmente no Brasil? Um ambiente depravado, um ambiente corrupto, um ambiente sujo. Mas não é... A percepção que nós temos, muitos, é de que se entrar ali, vai se corromper. Exato. Era bom, mas ficou ruim. Uhum. Mas esse contexto de corruptibilidade ou de corrupção, ele não é só aplicado na política. É natural que em alguns ambientes acabam tendo mais, é mais aflorado, as pessoas são mais destemidas nesse sentido, mas nós temos também buscado o respaldo e a blindagem. Hoje de manhã, antes de vir para cá, nós fizemos uma reunião com algumas lideranças, e eu falei sobre isso. Eles falaram, a gente quer te ajudar, você porventura vencer nas eleições, a gente quer te ajudar nesse mandato. Eu falei, excelente. Eu preciso também de pessoas bem intencionadas que queiram também participar diretamente disso. Eu escutei uma frase e eu gostei muito dela também, que diz assim, a política é ruim porque pessoas ruins estão lá dentro. E existe uma outra expressão muito popular no meio político que é, não existe espaço vago na política. Sempre vai ser preenchido. Então que seja preenchido por pessoas bem intencionadas. Nos últimos anos para cá, a gente começou a perceber que pessoas normais, pessoas que são empresários, pessoas que têm uma vida comum, mas que são cidadãos de bem, começaram a ver a necessidade de ir para a política para também defender pautas que são do bem.
O nosso país, enquanto democracia, ainda é embrionário. Nós ainda não sabemos digerir, por vezes, o poder da democracia. E não compreendemos também, por vezes, o que é a própria democracia. Então a gente começa a tentar expelir o que é uma, perdão da expressão, é uma burrice. Porque o Brasil não vai deixar de ser federação e voltar a ser uma monarquia. Nós não vamos ter reis e rainhas. Encerrou. Agora, então, nós temos que aprender a trabalhar com a democracia e aprender a aplicar a democracia, compreendendo que realmente isso é emanado do povo. E eu percebo que com o tempo as coisas, ainda que em passos lentos, estão mudando. E um sinal disso é pessoas normais entrarem, disputarem, vencerem a eleição e exercerem um bom mandato voltado para as pessoas. Você disse que você agora está candidato a vereador Perfeito. pelo Avante. Não é a primeira vez que você se candidata. Não é a primeira vez que eu me candidato. Você já se candidatou a vereador nós estamos no ano de 2024. Isso. Você se candidatou a vereador Por 2 vezes. por 2 vezes. 2 vezes, exato. Foram quando? Você lembra? 16, 20. No ano 2016 Isso. e 2020. Exato. Você foi para tentar deputado também? Né? Aí 22 nós fizemos uma disputa para deputado. 22. Exatamente. Você tá resiliente, hein? É isso aí. E porque você não ganhou. Não vencemos. Eu preciso dizer que há uma grande diferença. Entre ganhar e vencer. Me Exatamente. explica aí, pô. Perfeito. Quando nós disputamos a eleição em 2016, eu tinha os mesmos 22 anos. E eu não tinha nem. Eu brinco falando que eu não tinha apoio nem da minha esposa. Porque ela mesma falou pra mim uma vez assim: eu não casei com um político. Eu falei, realmente, mas eu também não sou uma árvore, né? Hoje eu sou fisioterapeuta, mas eu sou bacharelando em direito. Eu sou advogado daqui a pouco, se eu quiser. Então, aquele síndrome da. Sempre esqueço o nome da personagem lá que eles falam. Eu nasci assim, eu cresci assim. Enfim, ninguém é assim. Todo mundo pode escolher e mudar. Em 2016, nós disputamos uma eleição para vereador que nós não tivemos nem sequer santinho. Eu não tive nada. Não tivemos santinho, nem adesivo, nem nada. Mas Tivemos apoio de amigos. o partido deu dinheiro? Nada. Nem um nada, real? nada. Nem um real? Zero, Nada. zero, zero. 2016? Porque eu só era uma peça de manobra. Tá. Depois eu escutei isso do presidente do partido. Ele falou assim: você me surpreendeu. Porque eu achei que você ia fazer 150 votos. Você lembra quando você fez em 2016? Claro que eu lembro. Quanto? Fiz 820. 820 votos. Em 2016, um Foi a jovem de 22 anos. Primeira eleição. Primeira eleição. E não paramos mais. Eu fiz os 820, falei, cara, temos condições. Nós vamos chegar. Um dia nós vamos chegar. Aí passou 16, 17, Continuamos 18, trabalhando, 19, lutando. Eu 20. montei um projeto social voltado para promoção de saúde, cuidando de pessoas. Lembra? Meu projeto de lei para reduzir a fila não foi aprovado. Então eu comecei a eu mesmo atender as pessoas. Em 2020, fui para disputa de novo. Você abriu, só nesse intermédio, Denis, você hoje tem clínicas de fisioterapia, né? Eu acho que você é empresário. Eu sou empresário. Então você teve essa visão Eu sou meu próprio patrão. empreendedora, Sim, né? sim. E você é seu próprio patrão, você é Sim. empresário, você abriu clínicas de fisioterapia Isso. para conseguir desenvolver. Empreendi na fisioterapia e em outros ramos de investimento. Já Uhum. construí casa, não sei se você sabe. Uhum. Construí 2 casas já. Investi em área rural e fui fazendo Investimento aplicação. imobiliário e assim subsequente. Exato. Aham. Tudo fruto originário da fisioterapia. Tá. Eu amo o que eu faço, realmente sou muito realizado como fisioterapeuta e é um compromisso. Vamos vencer a eleição e não vamos parar de atender. Tá. Chegamos em 2020. Chegamos em Para 2020 vereador de novo. com outra musculatura. Contudo, 2020 a pandemia me quebrou os pés. Que daí a pandemia comendo foi E um na dos anos fisioterapia também ninguém mais fazia tratamento, que era a sua fonte de renda principal. principal. E pacientes morrendo. E, não sei se você sabe, mas 2020, por conta da pandemia, foi um dos anos que mais teve abstenção de voto. As pessoas não foram votar. Porque já tinha aquele fica em casa, né? Então as pessoas ficaram com medo. E Mas aí, mesmo assim, nós mais do que dobramos o que fizemos em 2016. você lembra quanto você gastou na campanha 2020? Em 2020 eu tive um orçamento de R$12 mil. Você gastou 12 mil reais. 12. E o que o partido deu? Você lembra? Desses 12 mil, eles me deram 7. 7 mil. 7 E o mil. restante foi de você, de Amigos, teve amigos? amigo que me doou R$100, teve amigo que me doou R$500. E nós conseguimos fazer a campanha de 2020. Quantos votos deu 2020? 1.712. 1.712. Tá. Fizemos quase 1.000 votos a mais do que 2016. Aí você não desistiu. Aí não desisti, porque eu realmente acredito que é algo que o Senhor Você não colocou. falou assim, não foi, não é pra ser, nossa, Não, cansei. não, eu nunca cogitei isso.
Eu nunca cogitei. 2 anos depois, outra eleição. Aí já foi uma estratégia. Foi mais esse, você já começou a perceber que você errou, que É, aconteceu. porque é importante dizer, Felipe, que eu não tenho padrinhos. Não sou filho de político. Não tenho padrinhos políticos. Então eu falei, cara, se eu não tenho pais políticos e eu não tenho padrinhos pra me financiar politicamente, eu tenho que ser mais inteligente. Eu tenho que ser estratégico. Lancei a minha candidatura pra deputado federal Federal? em 2022. Nem foi estadual. Não, lancei pra federal. Você foi cunhudo, hein? Fui pra cima. Eu tô na chuva e fui pro Ousado. pau, fui pra guerra. Lançamos pra deputado federal. Aí você fala, mas qual que é a estratégia? Simples. Tem menos candidato em 2022 pra deputado federal. Assim eu consigo correr mais nas pessoas, alcançar mais pessoas. Porque eu realmente acredito que as pessoas me conhecendo e conhecendo a essência do nosso projeto, elas não vão negociar. Uhum. O nosso público, o nosso corpo eleitor, ele é um público conceito. Realmente eu preciso dizer que quem vota Denis Pereira, quem vota em mim para vereador, que seja, ele não troca o voto dele por R$100. Ele até, porventura, pode pegar, se o bobão lá quiser dar R$100 para ele. Mas não necessariamente ele vai votar. Entende isso? Uhum. Então, o deputado federal foi uma estratégia de jogo. Fomos candidatos e fomos para cima. Focamos, trabalhamos em cima de Campo Grande com uma receita minúscula. E fizemos quase 5.000 votos em Campo Grande. 2022 em Campo Grande foi 5.000 votos. Exato. 2 anos atrás. Passava pra vereador. Entre os primeiros. O primeiro colocado de 2020 fez 6. Fizemos 5 em Campo Grande. Aí saímos da campanha de deputado federal, virei pro meu grupo, Gênison, inclusive, que tá aqui, e falei, nós não vamos recuar nem 1 milímetro. É daqui pra frente. Baixamos a cabeça e fomos pro pau. Para esse ano, não, se Deus permitir, acima de tudo, 2024 agora. não apenas sermos um dos vereadores eleitos, mas entre os mais votados. Aí você pode perguntar, mas isso por que ser um dos mais votados? Porque existe um entendimento regimental interno da Câmara. Os vereadores mais votados têm a prerrogativa de disputar A mesa. mesa diretora. Que é o que nós estávamos falando sobre não adianta você ter um projeto se no final o presidente não coloca o seu projeto em pauta, por exemplo. Inclusive. E também porque na mesa diretora se discute os temas mais relevantes da sociedade. Sexualização infantil, liberação de drogas à base de lei municipal, reestruturação, revitalizações da educação. E eu quero estar nessa mesa. Uhum. Porque nós temos o que acrescentar nessas discussões. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu acho que ela é essencial. Uhum. E eu tenho absoluta convicção de que muitos candidatos vereadores não sabem respondê-la. Vamos lá. Tem muita gente que, quando entra pra candidato vereador, diz assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E eles ignoram diversos elementos. Elemento número 1, Ele não faz nada. que quem tem competência, e agora eu digo não competência no sentido de conhecimento, mas competência no sentido legal, é direito, obrigação ou possibilidade de fazer muitas alterações em questões do nosso dia a dia, é o Congresso Nacional. Perfeito. Então o vereador aqui não pode fazer nada se o Congresso, porque é competência do Congresso. Perfeito. Ah, vou mudar o Código Penal, isso aqui vai ser crime. O vereador não pode fazer nada disso. Só tem que cumprir. Segundo cenário. Não, vou mudar então alguma coisa relacionada. Vou construir um asfalto. Vou construir. Tem muita coisa que é de competência estadual. Perfeito. Também não pode fazer nada. Uhum. E vamos então para a competência municipal. Ótimo. Tem muita coisa que é o executivo, é o prefeito que faz. Perfeito. Não tem o que você fazer. Perfeito. Então você vai falar o seguinte, que você acabou de falar, hospital municipal. Eu acho que tem que ter hospital municipal, é um absurdo Campo Grande não ter hospital municipal. Então tá bom, vou votar no Denis porque eu quero um hospital municipal. Denis, você tem meu voto, hospital municipal. Toma. Aí o Denis ganhou. O Denis vai lá construir um Aí, hospital. Denis, aí eu vou chegar no seu gabinete E o hospital? e eu vou falar, ô Denis, e o hospital que eu vi em campanha, você falando, e hospital municipal e tal. O Denis, o que o Denis vai me dizer? O Denis vai falar assim, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Veja bem. Igual você falou lá atrás, não temos orçamento para isso. Ou o Denis vai dizer assim, então, eu fiz um ofício aqui, atenção senhor ou senhora prefeito, etc tal, gostaria de solicitar demanda hospital municipal. O prefeito diz assim, não tem dinheiro. Tchau. E aí, não é competência da Câmara? Perfeito. O que o vereador pode fazer na prática? Cara, excelente essa pergunta, porque nos nossos encontros, eu costumo dizer que o meu discurso como candidato não é romântico.
Porque o que que é um candidato romântico? É aquele cara que chega e fala assim, vota em mim, que eu vou asfaltar a sua rua, eu vou construir uma creche, eu vou construir uma UPA, eu vou construir um posto de saúde, sendo que não tem nem como um vereador fazer isso. Sabe por quê? Porque o que nós chamamos de ordenador não é o vereador, é o prefeito ou a prefeita. Uhum. Ele é o cargo executivo. Executivo. Aí o vereador fala assim, mas eu pedi. Também tá errado. Esse ofício do vereador pedindo se chama projeto de lei autorizativo, que nada mais é do que o vereador falando assim, eu autorizo o executivo a construir um hospital. Tá, ele não depende da sua autorização. Ele depende de orçamento, ele depende de milhares de outras coisas. O que ele não precisa é da sua autorização. Tanto que hoje tem vereador que fala assim, eu, no meu mandato, fiz 35 projetos. Você vai ver lá, tudo projeto autorizativo. Autoriza a prefeitura a executar a obra de saneamento. Autoriza a prefeitura... É só pra dizer que o projeto É só aprovou. pra dar número. É quase alguém chegar na frente da sua empresa e dizer assim, Denis, eu autorizo você a atender seus pacientes. Isso, Felipe. Enquanto advogado, eu te autorizo a advogar. Aí o seu paciente ou advogado, nesse exemplo que você deu, advogou e você diz, olha lá, eu autorizei. Fui eu. É isso. Então, infelizmente, falta, inclusive para os candidatos, conhecimento e para a população. E o nosso discurso ele não é romântico. Eu termino as minhas reuniões, que nós temos feito muitas, inclusive, dizendo isso. Falo, olha, nós não somos românticos nesse sentido, mas nós somos verdadeiro. Vereador não asfalta. São 500 candidatos a vereador. Se alguém chegar falando, vota em mim que eu vou asfaltar, você pergunta como? Porque olha como que é interessante isso, Felipe. Você viu lá nas redes sociais, eu consegui 1 quilômetro de asfalto para determinada região, mesmo não sendo vereador. E já subiu em diário oficial e vai começar as obras logo após a campanha, porque não pode subir agora. Como? Como que nós conseguimos? Esse recurso estava bloqueado na Caixa há 8 anos. Descobrimos isso. Fomos até o secretário de Obras. Hoje, o quilômetro asfaltado em Campo Grande custa em ser aproximadamente R$1,5 milhão, o quilômetro asfaltado. Esse recurso era um recurso pequeno, era recurso de 2 milhões e pouco. Quando eu conversei com o secretário, que por sinal me recebeu muito bem, falei, secretário, esse recurso está lá, tal. Ele mesmo não lembrava desse recurso. E eu sugeri, falei, posso apresentar um projeto para destinar esse recurso? Pode. Falei, tá aqui, o quilômetro asfaltado custa R$1,5 milhão, o recurso lá é de aproximadamente 2 milhões, tá aqui, vai dar 1,8 milhão asfaltar isso aqui. E a lei também agora estabelece que não pode mais asfaltar onde não tá com esgoto passado. Então já tinha esgoto passado. Tá aqui. Quando eu apresentei para ele... Mas como você apresentou o projeto? Porque você não é vereador. Como é que Exato. você apresentou? Você sugere com um chamado estudo de viabilidade, que inclusive foi feito em parceria com a própria secretaria. A própria secretaria, depois que eu provoquei eles, foram lá e fizeram estudo de viabilidade. Largura, comprimento, tudo que precisa ser feito Você pelos se engenheiros. ali como um cidadão. Como um cidadão. Tá. Eu não tenho prerrogativa de vereador, eu não bato carteira, não tem como. Depois disso, ele me chamou pra conversar, ele falou, cara, até brincando, ele falou assim, parabéns, você tá pronto, você já tá fazendo mais do que alguns vereadores, porque você conseguiu 1 quilômetro de asfalto pra um bairro. Mas eu que asfaltei? Não. Depois que eu apresentei pro secretário, que é executivo, depois que nós aprovamos a parte dele, coube a prefeitura dizer vai ou não vai. E nesse caso, a prefeita falou vai, assinou e mandou executar. Eu achei ótimo. Mas vamos lá. Na prática, o que o vereador faz? A primazia, a função primária no direito nós chamamos, do vereador é fiscalizar o executivo. Ele tem que propor projetos de lei. Função secundária. Ele tem que fazer no Dia das Crianças festa, entregar pirulito, no Dia das Mães fazer almoço na comunidade. Nem é função. Isso daí são as instituições religiosas que devem fazer. Por isso que elas são isentas de pagar imposto. É o que nós chamamos de função social. Por que igrejas, centros espíritas e etc. não pagam imposto? Porque o Estado espera que elas desenvolvam o chamado trabalho social. Função social. Uhum. Mas vereador, então não pode? Pode. Porque tem cara que é tão ruim de serviço, que ele só faz isso. No Dia das Crianças, na Páscoa, no Natal, não sei o quê, vai fazendo isso. Mas não apresenta algo regular, algo efetivo. Porque existe uma limitação, eu até falei sobre isso, de legislações que podem ser na prática. Exatamente. Né, Gerardo? Eu imagino que legislações que vão afetar a população campograndense de competência
da Câmara Municipal efetivas são legislações que não podem ser alteradas toda hora, como o plano diretor da cidade, né? É para 4 anos. Não é algo que... vamos mudar aqui, depois apresenta mais Isso. alguma coisa. Não. Até o planejamento urbano, por exemplo, que versa sobre o asfalto, sobre o saneamento, sobre novos loteamentos. O planejamento urbano ele é feito para um período, para um determinado período. Sim. Isso é ajustado depois, se eu não me engano, é para 8 anos. Agora, você usou a expressão que o trabalho principal de um vereador é fiscalizar. Perfeito. Você disse fiscalizar, no caso agora, quem? O executivo. O executivo. A função do vereador é fiscalizar. O quê? O executivo. Onde? Em tudo. Por isso que a atividade do parlamento, a atividade do vereador... Mas quando você fala tudo, dá um exemplo aí pra gente, na prática. Fiscalizar... Os orçamentos. Orçamentos. Porque todo mundo, quando a gente fala sobre fiscalizar, fala assim, então ele tem que fiscalizar as obras, porque as obras estão paradas. Estão paradas aí. Isso, também. Mas quando a gente fala sobre o parlamento, é importante dizer que versa muito mais sobre uma questão técnica do que uma questão de gostar de ir pra rua. Vou dar um exemplo. Hoje, um contrato simples da Secretaria de Saúde pode ter entre 4.000 e 30.000 páginas. Essa fiscalização desse contrato, para ver se não tem um jabuti vazando dinheiro público ali, cabe a quem? Vereadores. Isso é técnico. Mas você tem que pedir ou vai pro gabinete? Eu tenho que provocar. Tá. E aí funciona exemplo, assim, como vereador. Eu imagino que, um exemplo daqui, eu imagino que, por exemplo, a prefeitura, eu imagino que todos os dias ela faz contratos. É possível que sim. Né? É possível Até porque que sim. precisa de comprar alguma Tem coisa. aqueles que são vender, emergenciais, tal, dispensas emergenciais, licitatórias. Perfeito. Temos contrato de valores pequenos, temos contrato de valores grandes, isso. vultuosos. Ela não te faz prestação de conta. Nenhuma. É Nenhuma. eu que tenho que ir lá. Você, o vereador, que vai ter que falar, ó, Vem aqui. me manda o contrato número tal, me manda o Isso. contrato número tal. E tem Chegou prazo no de meu- entrega. Me chegou no meu ouvido aqui o número tal. Até, portanto, pelo que você me mostra, parece que um dos melhores caminhos de denúncia É o contrato. o da população é pro vereador. Exatamente. É o mais próximo da população. É falar, Ele é o mais próximo da população. Contudo, Denis, agora me fez pensar, e aí eu fico pensando como na prática funcionar isso no meio político. Uhum. Por exemplo, você falou pra mim que você tá candidato a vereador pelo Avante, Pelo avante. tá? Eu vou ser bem sincero com você que eu não tenho um conhecimento profundo de legislação eleitoral. Ok. Não é meu forte, então talvez algumas perguntas que eu vou te perguntar talvez sejam até óbvias. Ok. Primeira questão, o mandato é teu ou é do Avante? Perfeita pergunta. Excelente. De forma imediata, o mandato pertence ao partido. Tá. Você está eleito, mas pertence ao partido. Contudo, existem algumas questões ali. Por exemplo, houve uma mudança ideológica ou alteração administrativa do partido. O mandato é meu, porque não fui eu que alterei. Agora, amanheci bem, amanhã quero mudar de partido. Tá. Não é assim que funciona. Você tem que demonstrar extremamente elementos de justa causa. Exato. Há necessidade de um fato concreto. Porém, também, eu quero mudar de partido. Existe um período em que você pode mudar, que daí você não perde o seu mandato. Fora isso, se não houver conflito, e simplesmente anoiteci, amanheci, quero mudar, o mandato fica no partido. E aí você sai sem partido, você deixa de ser. Tendo em vista isso, vai a minha segunda pergunta. Votação. Ok. O partido, vou dar um exemplo aqui, o Avante, porque você tá pelo Avante. Aham. O Avante diz assim, não sei se ele tem o poder de determinar ou apenas opinar, mas o partido diz, você vai votar sim, vocês que são vereadores do Avante, a gente vai estar dizendo para vocês votarem sim nessa demanda. O Certo. Denis pode votar não? Pode. E qual é a consequência disso? Represália interna. Por exemplo, excelente exemplo. Uma pauta lá e nós vamos fazer o que eles chamam de voto de bancada. Vamos dar um exemplo, uma pauta ideológica que vai eu discorde. contrária aos seus princípios. Pronto, eu discordo dessa pauta. Não, mas o Avante, como bancada, vai votar assim. Eu posso votar não. Eu posso manifestar contrário. Tipo, vamos prático. Liberação de drogas no município, apesar de ser uma dependência de lei federal. Tá, vamos supor. O Avante, na bancada, vai votar assim. Eu sou antidrogas. Sou totalmente antidrogas. Eu posso votar não. Contudo, o Avante começa a te ver como um cara que não comunga da ideia deles. O que eles podem fazer? Eles podem te expulsar do partido, porém, casos de expulsão, você não perde mandato.
você é expulso com mandato. Tivemos alguns episódios aí, o próprio ex-presidente, quando ele foi expulso, né, do partido, ele foi embora com mandato, e depois ele ficou um período sem partido. Quando ele saiu também, ele ficou um bom tempo do mandato dele sem partido. Então, o Denis Pereira foi expulso do Avante porque não vota as pautas do Avante. Ok, segue com mandato, porém é sem partido. E depois ele pode filiar em qualquer outro partido. Tá. E eu te pergunto isso por quê? Você tá no Avante, a gente não sabe quem vai ganhar para prefeito nessa Sim. legislatura, mas o prefeito que o Avante apoia é a atual Gestão. Adriane Lopes. Adriane Lopes. Vamos supor, eu não sei porque eu não tenho uma bola de cristal aqui, mas que de fato então a Adriane Lopes ganhe a reeleição. Você acabou de dizer que o seu trabalho é fiscalizar. Perfeito. E fiscalizar, você tem dois caminhos. Ou bater palma. Tipo, fiscalizar e falar, tá legal, tá bem feito. Tô falando, cara, parabéns, você tá fazendo um serviço Isso. sensacional. Ou fiscalizar Sentar dizendo, pancada. sentar pancada. Isso Você aí. tá fazendo errado, você tá fazendo errado. Isso aí. Na prática, Uhum. você falaria isso pra alguém que é do teu partido, a Adriane Cara, Lopes? legal. Ela é do Avante, você vai fiscalizar. Em tese, eu vou falar o seguinte, pô, eu vou votar, não deveria eu dizer assim, eu vou votar naquele vereador que é contrário quem eu acho que vai ganhar pra prefeito, porque Pra ele esse bater sim mais, né? vai fiscalizar. Legal, legal. Cara, é importante dizer que eu não sou filho dela, né? Aham. Então, a minha conexão hoje com a gestão, com a Adriane E Lopes... poderia ser outro. Né? Isso. Poderia Com ser ela outro. ou com... Eu Isso, digo perfeito. um candidato do executivo que é do mesmo partido que eu. Perfeito. Independentemente de A quem minha seja. situação em especial, eu não tenho conexão, vínculo empregatício, por exemplo. Eu não sou assessor, eu não sou secretário. A minha ligação, seja com ela ou com qualquer outro dos candidatos, é na mesma proporção. Uhum. Então, hoje, eu tenho o que nós chamamos na política de raro, que se chama liberdade. Hoje, eu tenho liberdade. E essa liberdade foi construída ao longo desses 10 anos que a gente já falou no início da nossa conversa. Uhum. Uma certa pessoa chegou pra mim, Felipe, e falou assim, já era pra você ser vereador de mandato. Era pra você estar disputando a sua reeleição já. Eu falei, sério, por quê? Ele falou, era só você aceitar lá atrás quando te ofereceram o apadrinhamento. Eu falei, interessante. Aí com o apadrinhamento eu não teria liberdade, talvez. Só com o apadrinhamento demanda vinculação. O extrato vem. Vai vir o extrato. Entendi. Então hoje nós temos o que nós chamamos de liberdade. E eu costumo dizer isso. Seja quem quer que esteja lá. Eu gostaria que fosse a Adriane, porque nós estamos, partidariamente falando, Claro. juntos. Mas seja quem quer que esteja lá. Nós temos esse perfil de ir pra frente, de brigar, de ser, às vezes, até um pouco impulsivo, mas técnico, né? Mais voltado pra tecnicidade do que propriamente dito pra política do negócio. Faço também, temos projetos sociais, amamos as pessoas, nos relacionamos com as pessoas há décadas, mas no aspecto político, essa é a nossa linha. Denis, para você hoje, se a gente puder definir, vamos falar um pouquinho de definição de corrupção, Ok. tá? Nós tivemos na história da democracia brasileira eventos de corrupção que surgiram, muitos deles, e que, em grande maioria, eram elementos de corrupção que aquele que estava agindo de maneira corrupta, ele agia justificando essa corrupção como faz parte do game. É assim. Sim, Há elementos talvez mais graves, claro. como, por exemplo, temos casos de Petrolão. alguém que simplesmente desviou o Isso. dinheiro para colocar no seu bolso. Isso. Mas eu tenho percebido que dentro da política existe aquela corrupção justificada. Sim, o jogo sistêmico. Por exemplo, nós tivemos agora aí na Câmara Federal relacionado, por exemplo, à denominada rachadinha. Isso. Rachadinha, para quem não sabe, é aquela... O assessor que recebe. O assessor que recebe. Então, O salário. um exemplo, o deputado recebe o salário dele, mas ele recebe uma verba para assessoria. Isso. Né? Então, vamos dar um exemplo que ele recebe uma verba de R$100.000 Aham. para assessoria. Ele pode contratar 2 assessores. Uhum. Né? Ou pode contratar 10 assessores, ou pode contratar 50 assessores. Ele tem essa verba Aham. aqui. E o que nós vimos por várias vezes acontecendo é esse exemplo de eu receber essa verba, eu colocar no papel que essa verba é pro Foi meu paga, assessor, isso. por exemplo. Você vai ganhar R$15.000. Ele ganhar os 15.000 e ele me devolver, por isso que chama rachadinha, Isso.
ele Uma me devolver, parte. por exemplo, 5 mil. Isso. Alguns políticos fazem isso para botar no bolso. Uhum. Mas outros, pelo que acabamos de ver, por exemplo, com o André Janones, É. né, que foi o caso da denúncia, o qual, pelo que eu vi do relatório final do Boulos, não foi um elemento dizendo que ele não fez, É. mas foi uma Justificando justificativa o jurídica motivo. dizendo assim, mas foi na antiga legislatura, por isso não tem como a gente fazer nada. Mas em momento nenhum disse não fez. Até porque pô, tem áudio, tem prova disso que ele É fez. cabal, É cabal, é inquestionável. Ele fez isso. É hipócrita. Mas o ponto central aqui é, nesse cenário, eu ouvi a justificativa. E a justificativa do áudio era, pô, eu tirei meu dinheiro Preciso pra repor. pagar a campanha. É. Você entende justificando? Eu tirei o meu dinheiro pra pagar a campanha. Agora, e vocês, assessores, não tiraram o dinheiro de vocês pra pagar a campanha. Preciso Agora eu repor. ganhei. Então eu preciso pegar de volta, pô. Porque, não, você tem que entender, entendeu? Vocês Pô, têm que participar disso vocês comigo, têm que né? participar, porque vocês estão ganhando. É. Só que vocês não tinham, como se eu tivesse feito quase um empréstimo e vocês agora me Me devolvem isso. Isso, me ajudem E também. esse exemplo que eu acabei de dar acaba sendo um exemplo que você acaba explicando e justificando para ter a sua própria consciência, Que falar, não é é errado, não tô fazendo porque eu o não mal, tô... né? Não, e outra coisa, eu É. não tô tirando dinheiro do povo, porque Não. o valor ia vir de qualquer jeito. Isso. Então existem elementos de corrupção, que são aqueles elementos que o povo diretamente É. está sendo prejudicado, Sim. como uma fraude licitatória de valores abusivos e exacerbados. Sim. Mas existe uma corrupção que está relacionada não necessariamente a tirar dinheiro direto do povo, mas a uma corrupção moral. Exato. O que você vê sobre esses elementos de corrupção e esses argumentos que parecem que são muito normais e Infelizmente. comuns dentro do meio político, até mesmo dentro de uma bancada, infelizmente, denominada evangélica? Perfeito. Muito bem colocado. Felipe, o que mais me preocupa é a naturalização da corrupção. Isso é o que mais me preocupa. E isso não fala sobre esquerda ou direita. A naturalização da corrupção é exatamente isso que você está dizendo. É quando você tem um assessor, né? Você tem o seu chefe de gabinete ou um assessor da sua equipe, você fala, ó, vou te pagar 15 mil, mas você vai me devolver 5 para eu... E realmente acontece isso, porque eu já vi, eu já fui assessor. O cara fala assim, não, eu pago... Você foi, aliás, assessor Eu durante fui o assessor período. por 2 anos, de- na Câmara de Câmara de Vereadores. Vereadores. E preciso dizer, o vereador que eu assessorei não demandava teve isso, não fazia claro. isso, ele era um oficial de justiça, muito, muito correto, por sinal. Mas a gente ouvia de gabinetes que o cara falava assim, o cara paga 15, pede 5, porque todo mês ele tem que ajudar alguém numa internação, ele tem que comprar um remédio, ele tem que comprar uma cesta básica. E você já viu isso acontecendo dentro da Câmara. Sim. E é exatamente... Rachadinha, né? É a rachadinha. O ato de você pagar 15 e pegar 5, que ainda esses 5 seja para você ajudar pessoas, porque é uma medicação, é uma transferência de hospital, é uma internação, é qualquer coisa, é um velório, ainda que seja pro bem, não deixou de ser um ato criminoso. Porque é um ato criminoso. A lei estabelece assim. Então, o grande cerne do problema é a normalização. Não, vamos normalizar isso aqui, porque, na verdade, ele não tá pegando pra ele não tá pegando pra ele trocar de carro ou pra ele fazer um crescimento patrimonial. Ele tá pegando pra ajudar o outro. Isso é um grande problema. E não deve ser normalizado. Volto a dizer, nem pelo lado da direita, nem pelo lado da esquerda, nem pelo centro, mas... é um problema e precisa ser enfrentado. E com esse julgamento do Janones, eu ia falar da Nones, do Janones, foi escarrado e cuspido na nossa cara que ainda vale a pena fazer. Porque foi isso que eles fizeram. Não houve negativa do processo, não houve negativa de que não houve que isso. não teve o ato corruptível. Mas aí, então vamos buscar um jeito de justificar. Como vamos justificar? Não, foi feito na legislatura passada. Agora, Denis, não gera um receio, se assim eu posso dizer? Eu não participei por dentro dos panos, por dentro do cenário que estava acontecendo, exclusivamente pelo que a mídia trouxe. Mas pelo que eu me recordo, superficialmente, na época essencialmente do prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, ele aparentemente parece que buscou se levantar contra um sistema que estava sendo instituído. Não estou dizendo que se a gestão dele era boa ou ruim, mas independentemente de gestão boa ou ruim, ele parece que levantou-se contra o sistema.
De forma semelhante, nós vemos, por exemplo, o Jair Messias Bolsonaro, que se levantou contra o sistema, e por mais que ele tenha ganho, nós vemos agora a inelegibilidade por cenários absurdos e cenários de perseguição inquestionável contra ele e contra os seus apoiadores, né, no qual foram taxados de bolsonaristas, nunca por Bolsonaro, mas pela mídia que estava contrária à posição a ele. Agora, você, de repente, dizer, eu não vou aceitar, eu não vou ingressar nisso. Porque sabe que a maior preocupação, eu vejo, da grande parcela política, não é os demais políticos, é o político que não aceita. É o político que eu não tenho nada. É o político que eu não tenho nada a dizer contra ele. De fato, trevas com trevas não incomoda trevas porque mantém trevas. O problema é quando você traz luz no meio das trevas, porque demonstra aquilo que existia dentro da realidade das trevas. Exato. Como você acha que você conseguirá alinhar alianças políticas, haja visto que nada adianta você fazer um projeto, um exemplo, ou uma fiscalização e ter um voto? Exato, perfeito. Você tem 29 vereadores. Como é que você alinha alianças políticas com integridade, sendo que por vezes haverá necessidade de você ceder ou se calar para lá na frente também para que você possa ter o projeto. É aquela percepção filosófica e social de que os fins justificam os meios. Porque pensa, no final é para apoiar a população. Sim, e eu tô fazendo isso pro benefício da população. Mas para eu conseguir isso, eu vou ter que entrar no game, participar do sistema. Legal. É importante a gente dicotomizar. Você escolhe as guerras que você vai disputar. Na política é assim. Você escolhe as guerras. Uma estratégia, por exemplo. Eu não preciso me vender nesses termos que a gente está colocando para que os meus projetos sejam aprovados. Porque realmente a aprovação de projeto pede uma minoria simples. Uma maioria, perdão, simples. Eu não preciso, então, me vender nesses termos que a gente já colocou. Maioria simples, para quem não sabe, 50% mais um dos que estiverem presentes. Pronto. Maioria simples, 50 mais um. E aí o nosso projeto avança. Mas também eu não posso ser inimigo de todo mundo. Exato. Eu preciso... Como que nós estudamos e acreditamos ser possível? Felipe, o Felipe lá, vereador, independente se ele pega, se ele faz rachadinha, independente, isso é um problema dele, com o gabinete dele e moralmente, com a justiça, mas é um problema dele. Ele me traz um projeto. Cara, tô querendo fazer esse projeto aqui. Não sendo um projeto que ofenda os meus conceitos. Às vezes é um projeto até tolo. Vou dar um exemplo prático. É um projeto imbecil de vereador, trocar nome de rua. Pronto. Isso vai mudar alguma coisa pra mim? Não. Vai me ferir em alguma coisa? Não. Mas eu tenho um projeto que é realmente relevante para a cidade no aspecto da saúde, por exemplo. Como, por exemplo, a ampliação do atendimento da fisioterapia nas unidades de saúde. É algo que nós carregamos há 10 anos. A gente quer pôr fisioterapeuta nos postos. Não tem ainda. Isso é relevante. Tá, então, vereador Felipe, eu vou assinar com o senhor esse projeto de mudança da rua aqui, do nome da rua de Maria para João. Mas eu quero que você assine aqui o meu projeto também para instituir fisioterapeuta nos postos. Bora fazer uma troca? Vamos. Isso em nada moralmente me fere e não quebra o meu princípio. Então, esse flexibilizar realmente é necessário. O que a política não admite? O cara ferro e fogo. Ah, só tem burro, não sei o quê. Esse cara, te digo, não consegue trocar uma lâmpada do poste. Você hoje se definiria, ou não se definiria, como alguém de esquerda, centro, extrema esquerda, extrema direita, direita? Como você, Denis, ao se olhar, você se define num viés político? Legal. Os meus princípios me tornam muito mais de direita do que de esquerda, por exemplo. Não estamos nos extremos, né? Não é um extremo radical direita, nem um extremo radical da esquerda que eu estou usando como referência. Mas hoje sim, eu sou um cidadão de direita. Eu queria falar com você sobre, rapidamente, a sua opinião, a sua percepção sobre algumas questões mais, como eu posso usar a colocação, mais amargas. Ok, mais ácidas. Mais ácidas, obrigado. Que eu acho que é muito importante aqueles que
estão considerando os seus candidatos poderem analisar exatamente ideologias Ok, para que você possa ter exato um representante. ok. Porque, Perfeito. aliás, essa é a percepção. Eu Seria- quero ter alguém que me representa. Isso. E alguém que me representa é alguém que está mais Eu tenho que- alinhado com aquilo isso. que eu penso. Eu não preciso concordar 100%, mas eu tenho que concordar mais do que discordar. Sim, mas é lógico, não é mesmo? Isso aí. Ben, qual é a sua visão sobre... E antes de você responder, eu vou Aham. fazer 2 perguntas dentro dela. Ok, Qual é a sua visão sobre aborto? ok. Essa é a primeira questão. Mas dentro dessa questão, por ser um pouco mais complexo, Aham. se você... Eu imagino, porque você já disse de direito que sua visão é contra, mas a segunda questão sobre aborto é contra em qualquer hipótese. E agora não estou perguntando o que a lei diz. Ah, tá. Em qualquer hipótese. Ou o Denis entende como indivíduo que na hipótese A, B e C seria possível e crível. Por favor. Legal. Ainda que não seja como a lei diz que você queira a resposta, mas a lei já diz alguns É princípios. verdade. Então, por exemplo, Mas o criança Supremo também, por exemplo, legislou em cima em daquilo. cima de decisão, criando novos elementos que hoje são permitidos. Isso aí. Por exemplo, a criança anencéfala. Ela é uma gestação insustentável. Não tem como uma criança nascer sem cérebro. Então, é permitido um aborto. Mas, em regra, né, trazendo para minha resposta pessoal, eu sou anti-aborto. Eu sou anti-aborto. Contudo, nós temos situações. Né, aconteceu uma criança lá de 8 anos, 10 anos, que sofreu uma violência sexual, abuso sexual, e aquela criança está gerando uma outra criança. Entre a transição do embrião pro feto, existe ali o prazo, acho que de 3 semanas, se eu não me engano, posso até confirmar, de 3 a 4 Claro. semanas. E, por favor, você nem é obrigado a saber tecnicamente isso, porque não é... Mas nesse algo. período, eu ainda consigo digerir melhor a informação de que realmente Pode caberia Isso. Interrupção. a interrupção. Não sendo nesse período, eu sou a favor, então, de que gere e dê para adoção. Mesmo em caso de estupro. Infelizmente. Mas ela vai ficar Claro, com... uma coisa não justifica a outra, lógico. mas ela vai ficar com um trauma. E, infelizmente vai mesmo. E precisa ser acompanhada de perto, precisa ser cuidada, precisa ser amada. Inclusive o Estado precisa estar nessa direção, apontar nessa direção. O que eu não consigo digerir, Felipe, já respondendo a sua resposta, é a tamanha flexibilização que está sendo proposto. E aí agora a gente não está falando de crianças Não. estupradas. A gente está falando da menina que é irresponsável, que já tem 17, 18, 20 anos, que está tocando a vida dela do jeito que ela quiser, porque ela realmente é livre, ela pode fazer do jeito que ela quiser. Mas assim também, ela engravida. E aí agora a lei diz, não, Você não concorda com a expressão meu corpo, minhas regras? Nunca. A partir do momento que tem uma outra vida ali dentro de você, você já não tá versando mais sobre o seu corpo, mas sobre o corpo de outra vida. Mas e quando eles sustentam, esses que são favoráveis ao aborto, de que a vida não é vida enquanto não gerada como vida fora do ventre? Interessante, porque a célula é vida e a criança, a partir do momento que deixa de ser embrião e se torna um feto, não é vida. Havendo oxigênio, células, sangue, até movimento, né? Porque ainda que por menor o feto ele se movimenta, já tem tudo informação, deixa de ser uma vida. Realmente não concordo. Nesse contexto, não. Tá. Denis, segundo questionamento. Qual que é a sua percepção sobre o ensino de sexualidade nas escolas? Cara, eu respondo isso com muita tranquilidade e já cito um exemplo. Em Campo Grande existe uma... Eu não estou falando neste momento, desculpe te interromper, Tranquilo. ainda sobre... Eu não estou falando sobre sexualidade no sentido de ideologia de gênero. Não é essa a minha pergunta eu ainda. entendi. É Sexualidade e sobre sexo. falar de sexo com crianças. Com crianças. Ótimo. Vou responder de 2 formas. Eu sou contra a preconização do sexo para criança. Tudo aquilo que incentiva a criança ao mais precoce possível se envolver com sexo. Porque isso rouba a inocência da criança. E existe algumas linhas políticas que querem trazer para dentro das escolas cartilhas, por exemplo, ensinando sobre como manipular o órgão genital do sexo oposto ou até mesmo do seu sexo, né, que é o homo, né? Uhum. Ali o menino com menina, a menina com a menina, Tá. e fala sobre masturbação e etc. Mas com adolescentes de 15, 16 anos, com 13 anos que começam a ser introduzidos aí fora na vida sexual, não, em crianças de 4, 5. Entende?
Eu sou totalmente contra. Se isso cai na mesa de pauta para votação, ainda que eu voto de bancada do Avante Se seja a você favor, encontrar eu um voto contra. material em escolas Eu vou municipais, denunciar e nós vamos brigar. você não vai ser favorável a isso. Não. Sexualização infantil, não. Nesse contexto. Né? Material impresso que vai Sim, sexualizar material- a criança. Não, nós não vamos. Mas eu acredito, aí é uma opinião entre o Denis, que é necessário a educação para as crianças com relação ao cuidado. Como assim? Por quê? Infelizmente, nós temos um índice muito grande de estupro. Então, quando eu olho para minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha, eu não tenho filhos, eu tenho sobrinhos. Quando eu olho lá para minha sobrinha, que hoje tá com 7, 8 anos, eu penso que ela tem que ser protegida. Como que eu protejo uma criança de 7, 8 anos? Filha, você não pode sentar no colo do seu professor. Uhum. Se alguém lá na escolinha, se alguém em qualquer lugar passar a mão no seu bumbum, pegar na sua perna, você tem que falar. Aham. Não fica quieta. E se ele falar pra você não falar, aí você tem que falar. Pra gente cuidar de você, pra proteger você. Certo. Infelizmente, Eu concordo. nem todas as famílias têm essa estrutura. É onde a gente então precisa despertar o Estado pra cuidar, não pra depravar. Porque senão, não, a gente não tá conseguindo. O que o Estado tá fazendo hoje? Tá caminhando em dizer, não estamos conseguindo cuidar, então vamos ensinar como faz, então, logo. É isso. E vamos encurtar o prazo. Se hoje, tentando proteger as crianças engravidam com 12, 13, 14 anos, se eu depravar com... Vou mudar o termo, né? Se eu preconizar com 4, 5 anos, meu Deus do céu, cara, é destruição. Então, hoje, nesse tema, essa é a minha opinião concreta. Ideologia de gênero. Ótimo. Hoje vamos falar sobre isso. Casamentos, uniões. Qual é a sua percepção sobre o homossexualismo? Legal. Ideologia de gênero, banheiros unissex ou banheiros. O homem que se sente mulher pode entrar no banheiro feminino, a mulher que se sente homem pode entrar no banheiro masculino. Qual é a sua percepção quanto a isso? Legal. É importante só dizer um ponto, né, e a gente tenta realmente respeitar os públicos e essa diversidade. A expressão ideologia de gênero mudou para cultura de gênero. Ah, é? É, Tá. atualizou. É igual, é difícil de vez em quando para nós acompanhar, era LGBT, aí passou LGBTQIA+, agora é LGBTQI... Eu não sei. Enfim, foi mudando. Eles vão Foi. mudando, vão acrescentando e a gente tenta acompanhar, 32 mas siglas aí. não consegue bom. na É íntegra. um alfabeto. E aí na cultura de gênero, nós temos aí essa situação que é conflitante. Homem biológico querendo disputar com mulheres biológicas. Né, que agora ele se sente mulher, ele vai lá e senta pancada e quase mata a mulher. Enfim, eu sou contra essa desproporcionalidade. Você perguntou sobre... Sua percepção, principalmente quanto a essa questão de se eu sou biologicamente homem, Uhum. mas eu me sinto mulher. Me foi autorizado pelo Estado a trocar na minha identidade. Isso. Me foi autorizado pelo Estado a trocar minha certidão de nascimento escrevendo sexo feminino. Ok. Eu não fiz cirurgia, tá bem? Eu tava esperando Eu não fiz esse cirurgia. detalhe. Aí eu vou fazer, esperava esse detalhe. aí eu vou fazer duas perguntas. A primeira questão, eu não fiz cirurgia. Uhum. Meu órgão genital Tá? é de Porque, origem. assim, biologicamente eu sou homem. Ok. Ponto. Bom? Primeiro elemento, eu não fiz cirurgia. Ok. Segundo cenário, eu fiz cirurgia. Ok. Pra você muda? Qual é a sua percepção quanto a isso? Ótimo. Pra mim muda. De verdade muda. Porque quando o homem biológico se entende como mulher, mas não passou pelo processo cirúrgico, ele ainda tem ali o seu órgão genital. Abre precedente pro malandro, pro mal intencionado. E não adianta vir com aquela conversa, mas o exemplo tá pouco. Não, eu não preciso de 2 exemplos, eu preciso de 1. Inclusive de pessoas que sofreram violência, porque o cara mentiu dizendo que se sentia homem, se sentia mulher para entrar no banheiro feminino. E ali aliciar as meninas. Então, realmente, pra mim, o pessoal muda. Se tratando agora do trans, não, ele é mulher. Se sente... ele é homem biológico, perdão. Se sente mulher, fez a cirurgia. Aí, eu já acho que ele é que corre risco em entrar no banheiro masculino. Uhum. De violência e etc. Nesse exemplo, você não se importaria que a Não. sua sobrinha estivesse no banheiro com ele? Se ele é... Estamos falando no aspecto biológico. Se ele é cirurgicamente, não. Uhum. Agora... O homem biológico, ainda com seu órgão, ainda que se sinta mulher, entrando no banheiro Você acha que feminino... a diferença não vai ser na percepção corporal? Perfeito, Tá. perfeito.
Vamos falar um pouquinho sobre, agora, ideologia nas escolas. Ok. Hoje nós temos uma percepção ideológica sendo trazida dentro das escolas. E eu não estou falando agora mais sobre questão de sexualidade, mas essencialmente de ideologia quanto o que pode ensinar para as crianças, e não estou falando sobre português ou inglês. Estamos falando sobre um exemplo. Você falou sobre direita e esquerda. Dar uma ênfase, quando falarmos sobre esquerda, quanto Karl Marx, Paulo Freire, Che Guevara, entendeu? Fidel Castro, e assim subsequente, mostrando os benefícios de um socialismo, como o comunismo é importante, fazendo uma correlação como o comunismo, o socialismo é algo que une as pessoas, e subsequente elementos que tem quanto a isso. De um outro lado, você já disse que você se inclina para a direita, nós temos elementos de direita também, que é um viés ideológico. Sim. Né? Quanto à importância do capitalismo, né? Fazendo uma análise, Liberdade por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, demonizando, por exemplo, realidades como o que aconteceu com o Japão, mas enaltecendo a realidade dos Estados Unidos, do capitalismo, algo positivo, dando ênfase nesses elementos. Você acha que esse é um conteúdo que deve ser trazido? Você acha que é um conteúdo que não deve? Ou você fala, não, acho que é um conteúdo que deve ser trazido dos dois lados, lembrando que nenhum professor é dos dois lados. Esse que é o problema, Felipe. Para mim, o cenário perfeito seria apresentar os dois lados. Porque quando eu apresento os dois lados, olha, pessoal, nós temos aqui países socialistas. Olha para Cuba, olha a Venezuela, olha a Coreia. São países de... Coreia do Norte, Coreia do Norte, isso. De linhas mais socialistas, comunistas. Sim, claro, decorrentes da Guerra E Fria. ser íntegro na apresentação. Olha, isso aqui é um líder comunista. Agora olha para esse outro extremo. Mas nós sabemos que todos têm um uma viés, inclinação, né? exato. Você tem um viés. O grande problema tudo que eu for falar, eu tenho um viés. Exato. É difícil ser neutro em tudo. Exato. Eu mesmo, se fosse dar uma aula dessa, Claro, eu ia falar, olha a miséria do comunismo. Exatamente. E olha aqui, o que você vai escolher? Isso aqui ou isso aqui? Claro. Por não termos neutralidade nesse sentido, tudo que foi trabalhar ideologias políticas, eu acho que então a gente deveria ter o acréscimo do ensino político na educação. Eu defendo isso. Eu penso que nós precisamos crescer nesse sentido e trazer, até porque países desenvolvidos, né, como por exemplo os próprios Estados Unidos, eles têm na grade um tema que é o tema político. No tema político, aí sim, vai entrar a discussão política. O grande problema é que nós temos o viés esquerdista, por exemplo, dentro de matérias que não tem nada a ver. História. Dentro da matemática. Eu já recebi vídeo de professora de matemática usando a aula dela para ficar falando coisas que não tem nada a ver com a matemática. Então, realmente, você é professor de matemática? Então, se limite no sentido de ensina o seu conteúdo. Não vá pro viés político. É porque eu acho que o socialismo ou o comunismo é melhor. Então, pratique ele agora. Não compre iPhone, não compre bolsas caras, ande a pé. Né? Se você tem carro, venda e distribua para os seus colegas. Vai caminhando nessa esteira. Seja efetivo na prática. Na prática. O grande legado do socialismo é esse. Eu tenho colegas que se inclinam e dizem ser, mas quando a gente entra nessa esteira, eles discordam. Porque eles querem ser socialistas com o recurso do outro. Mas se puder escolher entre Miami e Cuba, vai para Miami. Rapidamente. Fazer compras, inclusive. Compras. Um último questionamento, meu amigo, a respeito desses itens específicos que temos falado de pauta. Existe uma demanda, acho que de todos os setores do setor público, que é, eu quero aumento do meu salário. Otimamente. Então, eu tenho os fisioterapeutas que são servidores. Eles querem um aumento da categoria. Eu tenho os policiais municipais. Eu quero um aumento da minha categoria. Isso. E nós sabemos, ou pelo menos imaginamos saber, que na prática não tem dinheiro para aumentar o salário de todo mundo. Não. E o aumento de salário, me corrija, mas tem correlação com a vereança. Total. Se o vereador de fato vai aprovar ou não vai aprovar. Sobe o do prefeito, sobe o dos vereadores, mas tem que ter sobe dos funcionários. Exatamente. Agora, qual é a sua percepção sobre o aumento de salário? Você acha realmente que existem hoje setores que estão defasados? Se você fosse dar um viés de ênfase na sua vereança a aumento de salário na categoria, você tem uma ordem que você fala assim, cara, pra mim, sim, se tiver dinheiro, aparecer um dinheiro no caixa, o primeiro lugar é o setor A.
Segundo lugar, se sobrar, setor B. E se sobrar, setor C. Ou não? Você tem essa percepção Sim, hoje? sim. Ou você fala, não, é o que eu teria que estudar mais, analisar? Cara, vamos lá. Realmente, para que haja um ajuste do que nós chamamos de primeira classe do funcionarismo público, é necessário que suba de vereadores, prefeito, vereadores, para daí ajustar a primeira classe, que são os secretários e os adjuntos. Mas, por exemplo, para eu aprovar um aumento de prefeitos, não necessariamente tem que subir o dos vereadores. Dos professores, perdão. Para aprovar o dos professores, não necessariamente tem que subir o dos vereadores. Para aprovar o dos enfermeiros, técnicos, dentistas, fisioterapeutas, não necessariamente, da segurança pública, não necessariamente precisa subir o dos vereadores. Se nós fôssemos falar hoje sobre as áreas, as 3 que para mim são priores em realmente ter ajuste, é o da saúde, o da segurança pública, porque a guarda realmente sofre muito com a defasagem, e o da educação. Principalmente da educação especial. Isso nós precisamos rever. Porque esses ajustes, eles dependem de ter o recurso, mas não necessariamente de ajustar também o do executivo e do legislativo. Aí a gente trabalharia em cima disso. Claro, hoje o argumento é, não tem verba, não tem dinheiro. Hoje Campo Grande arrecada mais de 6 bilhões por ano. E você acha que o segredo para esse aumento de verba é qual? É um aumento da carga tributária? Eu nunca vou ser a favor do aumento da carga tributária. É importante dizer isso. Nesse ponto, eu sou mais inclinado para o Estado mínimo mesmo. Porque a gente percebe o Estado estrangulando, e o serviço nunca voltando. Na minha opinião, a gente precisa inverter um pouco isso, dar mais liberdade para as pessoas financeiras, e para que isso aconteça, sim, é necessário cortar mais na carne, né, gerando economia, né, superávit econômico, do que necessariamente aumentar a carga tributária, espremendo mais o contribuinte, para daí então chegar. E você, como vereador, tem algum compromisso que você faz de cortar alguma coisa na carne? Que você fala assim, porque tem muitos que o discurso é bonito, mas você tem uma percepção que você fala assim, se eu for eleito, você tem algum projeto de governo no sentido que você fala, eu, diferentemente dos outros, ou não? Interessante isso, porque nós precisamos fazer o cálculo do que é efetivo ou não. Vou dar um exemplo. Eu, como vereador, tenho à disposição 10 assessores. Não, então eu vou contratar 5. Os outros 5 que eu não usei, outro vai usar. Então isso é efetivo ou é só marketing? Ah, não, o Denis tinha 10 assessores, ele contratou 5. Mudou o total de nada. Porque você não pode pegar esse dinheiro e usar para Não posso. fazer uma Então, doação. quando nós falamos sobre reduzir despesa, é no macro mesmo. É olhar para a máquina pública e falar, bom, aonde que a gente está tendo gargalo? Nas secretarias. Aonde que a gente está tendo gargalo? Na Câmara de Vereadores. Onde nos contratos está tendo ladrão, está tendo fuga. Aí isso é efetivo. Às vezes, em um único contrato, você consegue recuperar judicializado 800 milhões para o município. E isso é efetivo. Agora, porque isso gera realmente essa confusão. Ah, você defende a redução, mas tem 10 assessores, você tem os 10. Porque se eu contratar 2 a menos, vai mudar nada na prática pro orçamento do município. Entendi. Sendo que esses 2 que eu não contratei vai ser absorvido em orçamento por outro vereador, que agora passa a ter 12. Meu amigo, uma última mensagem, se você tiver pode olhar para aquela câmera ali, se você quiser dizer alguma coisa para o público ou para os seus eleitores, algo que você... A eleição é quando? Vai ser... 6 de outubro. 6 de outubro. E seu número qual é? 70777. 70777. O máximo de número da perfeição que deu para Exato. incluir Digita ali. 70 e enche com 7 lá, fechou as caixinhas. Confirma. E confirma. Você tem alguma mensagem, alguma última palavra que você gostaria de dizer? Na verdade, dizer para todos que estão nos assistindo ou estão nos ouvindo. Desculpa. Dizer que o nosso compromisso é realmente com todas as pessoas. É importante dizer que nós não mentimos, não fazemos promessas. O nosso trabalho, ele é apontado pelo aquilo que nós já estamos fazendo. Nós não estamos esperando ser vereador para fazer. Há 10 anos a gente já vem brigando, já vem realizando dentro da nossa cidade. E esse ano, basicamente, nós vamos colher o fruto dessa semeadura. É isso que nós acreditamos. É necessário que Campo Grande olhe para o futuro e aprenda a entender que o investimento é de médio e longo prazo. O investimento é para longo prazo. É começarmos a mudança agora para daqui 10 anos os nossos filhos, os nossos herdeiros, usufruam disso. Por isso que, mais uma vez, eu digo, na hora de escolher o seu candidato, escolha alguém que saiba o que ele vai fazer quando ele estiver lá. E, claro, me colocando à disposição como candidato com o número 70777.
Bem, meu amigo, foi uma alegria pra mim, né? Eu acho que a Privilégio é gente meu. conversou de vários assuntos muito bacanas aqui hoje. E Obrigado. pra quem não sabia, eu tenho absoluta tranquilidade no meu coração de dizer que a grande parte dos candidatos a vereadores nem mesmo sabe o que faz um vereador e Isso é ou verdade. tem convicção da posição política deles, né? Ignorando de que você tem que se posicionar Perfeito. para que você possa representar o público em que você Isso. se posiciona. Ninguém aguenta mais aquele cara que é bom pra todo mundo. E aí você não me representa. É, Né? exato. Foi um prazer. Bom, Um abraço. Prazer é Satisfação. meu.